Em vez do debate sobre a rodada do final de semana no futebol, a segunda-feira foi marcada pela repercussão das manifestações. Em São José dos Campos, segundo a PM, 10 mil pessoas protestaram contra a corrupção. Ao vivo, uma análise sobre o peso dos protestos no atual cenário político brasileiro. Socorro por telefone. Bombeiros orientam mãe a salvar bebê de 14 dias que estava engasgado. Dinamite circulando por aí. Criminosos explodem caixas eletrônicos dentro de empresa. Eu estava dormindo dentro da gabina, estava dormindo. Aí de repente escutou um estrondo lá, 3 ou 4 estrondos. Aí a gente achou até que era pneu, né? Layoff na Volkswagen de Taubaté começa amanhã e pode durar até 5 meses. Vida centenária. Idosa de Caçapava completa 102 anos e ganha festa surpresa da família. Agradecer a todo mundo que formou essa festa, cheguei a saber. No esporte tem o vôlei. Taubaté decide amanhã em casa vaga para a semifinal da Superliga. E no futebol, mesmo com técnico novo, São José dos Campos só empata com o Barueri e continua sem vencer no Martins Pereira. Acho que a gente sai com um sentimento amargo, né? Mas acho que agora é trabalhar na semana, porque a gente precisa dos 3 pontos agora contra o Sertãozinho. Segunda-feira, 16 de março, o Band Cidade, segunda edição, começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. Cerca de 2 milhões de pessoas protestaram neste domingo contra o governo federal em todos os estados do país, além do Distrito Federal. Na nossa região também houve protestos. Em São José dos Campos, a Via Dutra foi bloqueada. Segundo a Polícia Militar, 10 mil pessoas participaram da manifestação. Em São José dos Campos, as pessoas se reuniram na Praça Afonso Pena, área central da cidade. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 10 mil participaram do ato. No final da tarde, cerca de 3 mil manifestantes invadiram a Via Dutra e interditaram a rodovia por aproximadamente 1h30 no quilômetro 149, sentido São Paulo. A tropa de choque foi acionada e bombas de efeito moral foram utilizadas para liberar as pistas. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, o congestionamento chegou a 5 quilômetros nos 2 sentidos. Segundo a Polícia Militar, 12 manifestantes foram detidos, autuados em flagrante e liberados. No trecho de Lorena, a rodovia Dutra também foi paralisada por manifestantes. Eles bloquearam a pista. Houve congestionamento. O trânsito ficou parado por cerca de meia hora. Em Taubaté, os protestos começaram na Avenida Independência. De acordo com a PM, cerca de 4 mil manifestantes participaram do protesto. Eles percorreram a região central e não houve registro de ocorrências graves. Também contra o atual governo federal, mais de 2 mil pessoas percorreram algumas ruas e avenidas de Jacareí. A passeata teve início no Parque da Cidade e terminou em frente à Prefeitura Municipal. Em Pindamonhangaba também foram registrados gritos de protesto ao governo Dilma. Em um ato pacífico, os manifestantes levaram cartazes e fizeram barulho nas principais ruas do centro. No litoral norte também houve registro de protestos. Em São Sebastião e Ilhabela também houve manifesto contra a atual situação política vivida no país. Bem, independentemente das posições partidárias, o Band Cidade quer analisar o que este movimento significa para o cenário político brasileiro. Por isso, nós convidamos o professor e filósofo César Augusto Eugênio para conversar conosco aqui ao vivo. Boa noite, professor. Qual o peso deste movimento para o momento atual da vida política do país? O senhor acredita que o ato de ontem vai provocar mudanças significativas? Boa noite a todos. Nós vivemos num país democrático. É importante que esses manifestos, ou nestes manifestos, as pessoas consigam, de alguma forma, expressar a sua indignação, sobretudo em relação à corrupção. Mas é importante deixar claro que as questões mais diretas relacionadas ao impeachment, propriamente dito, né, demandam articulações políticas, né, e que transcendem até, quer dizer, vão além do movimento em si. Mas, sem dúvida alguma, os manifestos têm um peso interessante, né? E, sobretudo, considerando que a nossa região, né, se mostrou
relativamente já oposta, né, ao governo atual, né? Agora, professor, o senhor citou o impeachment, né? A gente gostaria de saber em quais situações esse recurso é realmente possível, já que a maioria ontem pedia o impedimento da presidente. Olha, o impeachment, né, como o nome sugere, que é o impedimento da administração propriamente dito, significa ou demanda a comprovação de que houve alguma improbidade ou algum impedimento claro que evidencia uma corrupção de alguma forma onde o governo tenha conivência com essa corrupção, né? Eu quero dizer que se nós olharmos na nossa história, onde nós tivemos um presidente já que sofreu um processo nesse sentido, né, havia claras evidências da sua improbidade administrativa. Neste caso, né, nós vemos que há processos em andamento, inclusive investigações que têm revelado, né, a corrupção em diversos níveis e diversos escalões, inclusive partidários do governo atual. Mas prova ainda não existe, não é, professor? Agora eu gostaria de saber do senhor o movimento, né, que não teve nenhum partido à frente, se isso é uma clara demonstração do quanto a população está sabendo se organizar e reivindicar as coisas. Sem dúvida alguma, como eu disse anteriormente, é muito importante num país democrático que a população realmente assuma as rédeas, né, no sentido de cobrar mesmo uma participação ou uma postura dos políticos, uma postura mais rigorosa, sobretudo no combate à corrupção. Mesmo que, como eu disse, que a população não tenha em si, né, o manifesto em si não tem força do impeachment propriamente dito, mas, né, fazer ser ouvido, né, se fazer ouvido nas outras instâncias do governo é, sem dúvida alguma, uma motivação para que, se o impeachment, né, acontecer, né, que seja realmente legítimo e que aconteça nos moldes da democracia. Professor, uma última pergunta para a gente aproveitar a oportunidade de falar com o senhor aqui. O governo federal tentou aí diminuir as manifestações de ontem, declarando que seria um ato da classe média. Isso quer dizer que a classe média não pode também protestar, a elite? Ou existe uma faixa da sociedade aí que não possa também ir às ruas e protestar? Não, o que acontece é que nós tivemos já desde o início, durante a campanha, né, do ano passado, nós tivemos uma certa ou uma relativa divisão sociológica, né, em relação aos eleitores de um ou outro candidato. E houve uma opção, digamos assim, das classes menos favorecidas no momento de eleger a presidenta atual. O que não significa que não houve também membros das demais classes, né? Nós sabemos que intelectuais acabaram se voltando em favor da presidenta. Quando se coloca a classe média ou a classe alta, independente disso, nós temos que levar em conta que houve, logicamente, uma intenção de diminuir a importância do movimento, mas o povo brasileiro, em se tratando de categoria, né, como uma categoria de sociedade, né, a sociedade como um todo, melhor dizendo assim, o povo brasileiro deve ser respeitado independente da sua classe. Okay. Então, o manifesto da classe média ou da classe alta, ela tem a sua validade independente disso. Muito obrigado, então, ao professor César Augusto Eugênio, pela sua participação aqui no Band Cidade. Uma boa noite para o senhor. 8 pessoas foram presas em Guaratinguetá por estelionato. Segundo as investigações, elas faziam pesquisas sobre ressocialização de dependentes químicos e aproveitavam para pedir doações em dinheiro que seriam repassadas a entidades que prestam auxílio a essas pessoas. De acordo com a polícia, até máquinas de cartões eram usadas no golpe. O grupo já tinha sido preso em Mato Grosso do Sul pelo mesmo crime. Com a divulgação dessas fotos, a polícia espera que outras vítimas reconheçam os estelionatários e registrem queixa na delegacia. E a polícia ainda procura os criminosos que explodiram 3 caixas eletrônicos dentro de uma fábrica de cervejas em Jacareí neste domingo.
A polícia procura por 8 homens. Armados e com coletes à prova de balas, o grupo invadiu a fábrica em 2 carros e renderam os vigilantes. Depois de explodir os terminais eletrônicos, a quadrilha ainda danificou as câmeras de monitoramento da fábrica. Este caminhoneiro conta que ouviu o barulho das explosões e ficou assustado. Eu estava dormindo dentro da gabina, estava dormindo. Aí de repente escutou um estrondo lá, 3 ou 4 estrondos. Aí a gente achou até que era pneu, né? Que fosse um pneu de caminhão, que a mente da gente trabalha assim, né? Mas não era. Medo dá, porque eu sou caminhoneiro, a gente mora dentro do caminhão. Então, a gente vive dentro do caminhão, mas tem muitas vezes que não tem segurança, né? Então a gente fica preocupado. Os criminosos fugiram com todo o dinheiro dos caixas. O GAT foi acionado para remover o artefato deixado pelos bandidos. A polícia investiga se os explosivos utilizados na ação fazem parte da carga roubada na semana passada de uma carreta que teria sido carregada em Lorena. Enterrado hoje à tarde em Pindamonhangaba, o idoso de 84 anos que morreu na noite de ontem em um incêndio na casa onde ele morava sozinho no Jardim Resende. Segundo os bombeiros, o fogo começou no quarto da vítima. As causas serão investigadas. E ninguém reconheceu o corpo da mulher encontrada morta no domingo, próximo à linha de trem em Aparecida. De acordo com os bombeiros, o corpo foi carbonizado. Este é o segundo caso semelhante na região em menos de uma semana. Na última quinta-feira, o corpo de um morador de rua foi encontrado queimado em Caçapava. E até o momento, ninguém foi preso. A partir de amanhã, 250 funcionários da Volks de Taubaté vão ter os contratos de trabalho suspensos. O layoff pode durar de 2 a 5 meses. Além disso, quase 5 mil empregados vão entrar em férias coletivas por 20 dias a partir de 30 de março. Ainda de acordo com o sindicato da categoria, além da Volks, a LG também dará férias coletivas ainda este mês para cerca de 170 funcionários dos setores da linha branca e de celulares. As fábricas justificam que as medidas são para adequar a produção à demanda do mercado. A seguir, produtos de Páscoa estão mais caros em comparação com o ano passado. E também chuva de hoje à tarde provoca estragos em São José dos Campos. Agora são 7h02, a gente volta já já.